Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é mais um vídeo da sequência que eu tô trazendo para contar a minha história, a minha experiência de vida com religião. Eu já comecei a fazer isso faz algum tempo, né, que eu comecei a postar vídeos para compartilhar essa minha história, essa minha vivência, né? E como a minha história é bastante longa, eu decidi dividir esse tema em partes e esse é o quinto vídeo da sequência. Nos vídeos anteriores, eu falei tudo desde o início. No primeiro vídeo, eu conto que eu tive o meu primeiro contato com a religião, que foi na Igreja Católica. E no desenrolar da história, eu conto como eu saí da católica contra a minha vontade e entrei para a religião evangélica, não porque eu quis, e sim por decisão da minha família, dos meus pais, né, para ser exata. E no segundo e no terceiro vídeo eu conto o desenrolar dessa minha história, dessa minha vivência. Eu conto como que foi estar em uma religião evangélica. E já no quarto vídeo, aí eu chego na parte que eu conto como foi que eu tive o meu primeiro relacionamento sério, o meu primeiro namorado, que aliás foi bem tarde, entendeu? Eu tive o meu primeiro namorado, foi só com 26 anos, que foi quando eu finalmente dei o meu primeiro beijo. Só que como eu entrei nesse relacionamento já estando em uma igreja, já congregando em uma igreja evangélica, apesar de não ter sido a igreja que uniu eu e ele, a religião influenciou fortemente nessa experiência tão importante da minha vida que eu estava tendo, que foi quando eu tive o meu primeiro namorado. Só que a religião infelizmente deixou uma influência que foi um fator extremamente negativo na minha vida, porque a religião fez muito a cabeça dos meus pais. Eles acabaram sendo muito rígidos, acabaram me controlando muito pelo fato de eu estar, né, tendo o meu primeiro relacionamento sério, o meu primeiro namorado. E esse foi um fator determinante que acabou fazendo com que a minha vida virasse um verdadeiro caos, um verdadeiro inferno. No final do vídeo anterior, que foi o quarto vídeo da sequência, eu conto que pelo simples fato de eu estar ainda frequentando e congregando em uma igreja evangélica, ainda mais pelo fato de eu ser filha de um cristão evangélico, a minha mãe cismou que eu teria que me casar virgem para obedecer o meu pai, que era evangélico. Só que eu não pensava dessa forma. Embora eu estivesse congregando em uma igreja evangélica, e embora eu já estava tendo também um certo compromisso com a igreja, eu estava participando dos cultos, estava cantando e tal, eu não tinha esse pensamento de casar virgem. Eu queria ter um relacionamento normal, como todo mundo. Até porque eu só tive o meu primeiro relacionamento sério aos 26 anos, que foi quando eu dei o meu primeiro beijo. E como essas coisas aconteceram muito tarde, como eu esperei tanto tempo ansiosamente para eu dar o meu primeiro beijo, quando finalmente aconteceu, eu quis vivenciar isso, eu quis aproveitar esse momento de uma forma normal. Eu queria ter um namoro normal, sabe? Eu queria aproveitar bastante o momento. Eu queria beijar muito na boca, eu queria, sabe, saber como era a sensação, entendeu? De agarrar, trocar carícias, entendeu? Dar uns amassos, enfim, eu queria experimentar tudo que eu tinha direito. Inclusive, eu queria até determinar se naquele momento eu estava preparada para iniciar minha vida sexual ou não, entendeu? Ou seja, eu queria fazer tudo o que eu via os outros casais de namorados fazerem, sabe? Então, quando finalmente chegou o momento em que eu tive meu primeiro namorado, em que eu finalmente fui me envolver de fato com uma pessoa, eu decidi colocar na minha cabeça que eu queria aproveitar aquele momento em total liberdade, sabe? Na verdade, eu mesma estava me permitindo ter essa liberdade, justamente porque antes eu nunca tinha feito nada, sabe? Até chegar esse momento eu nunca tinha nem beijado na boca, entendeu? Por incrível que pareça. Então, mesmo eu estando em uma religião evangélica, estando na igreja, eu tinha esse pensamento que eu queria ter um relacionamento normal, que eu queria experimentar a vida, até porque
Eu era jovem ainda, estava na flor da idade, só que a minha mãe, ela tinha outro pensamento na cabeça dela, exatamente pelo fato de eu estar frequentando uma igreja e ainda por cima ser filha de um evangélico. Na cabeça dela, eu tinha que casar virgem, entendeu? Até porque, na realidade, era isso que o meu pai queria para mim. Então, como meu pai era o chefe da casa, a minha mãe, ela tinha uma postura de ser totalmente submissa às regras dele, entendeu? Então, aqui em casa era assim, todo mundo tinha que baixar a cabeça pro meu pai, até a minha mãe baixava a cabeça para ele, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. Se acontecia aqui em casa algum problema entre eu e minha mãe, uma briga, uma desavença entre eu e ela muitas vezes não, ela sempre usava a figura do meu pai para colocar medo em mim, entendeu? E quando ela não colocava medo, ela pelo menos falava que iria pedir a opinião do meu pai para resolver qualquer problema que a gente estivesse tendo dentro de casa. Ou seja, resumindo, qualquer coisa que acontecia dentro de casa, quem dava a última palavra era o meu pai. Para resumir em poucas palavras, era um cenário típico do machismo. E por falar em medo, outro detalhe que eu nem contei em outro vídeo, mas eu vou contar agora para vocês, é que a partir do momento que eu tive o meu primeiro namorado, quando o assunto era sexo, a minha mãe, ela começou a colocar medo na minha cabeça, começou a manipular o meu psicológico, falando que se eu tivesse relação sexual com meu namorado, eu ia logo ficar grávida. Ela sempre passava para mim que sexo significava gravidez, mesmo que a mulher fosse se prevenir, entendeu? E toda vez que eu afrontava a minha mãe sobre isso, toda vez que eu tentava bater de frente com ela, ou toda vez que eu tentava ficar mais à vontade com meu namorado dentro de casa, a minha mãe sempre falava: você quer ter filho? Quer? E isso foi uma situação muito chata, porque aconteceu várias vezes, entendeu? De eu tentar ficar à vontade com meu namorado em casa e a minha mãe sempre fazendo essa pergunta para mim, se eu queria ter filho antes do tempo. Agora, se eu me casasse certinho no papel, aí já mudava de figura, entendeu? Se eu fosse casada, aí sim eu poderia contar com o apoio da minha mãe, mesmo que eu tivesse uma gravidez indesejada. Até porque, inclusive, a minha mãe até costumava dizer: casou, não tem problema. Bom, falando sobre a minha história de namoro, logo no início, a minha mãe, ela via que eu estava querendo tomar liberdade, né? Conforme eu falei, que eu estava querendo ficar mais à vontade com meu namorado em casa para curtir o momento que eu estava tendo com ele. Só que ela, por ter outro pensamento, ou talvez por não saber lidar com a situação, que no caso era ver a filha dela namorando, né? Então, na cabeça da minha mãe, o certo seria que eu evitasse ao máximo ficar de agarramento com meu namorado pelos cantos da casa, entendeu? Porque ela achava que eu tinha que levar em consideração o fato de eu estar em uma igreja evangélica e o fato do meu pai ser evangélico. Então, isso com o tempo, na verdade, em pouco tempo, isso acabou gerando um grande conflito na minha vida que afetou tanto o convívio entre eu e minha mãe, como também afetou automaticamente o meu relacionamento, ou seja, a minha vida virou um verdadeiro inferno que me afetou até psicologicamente, trazendo questões que até hoje eu não consegui superar, entendeu? Até hoje eu sofro com as consequências negativas dessa época, porque eu tenho trauma, ficou um trauma na minha cabeça, por isso que eu decidi trazer vídeos assim, contando a minha história, para que eu possa me abrir, colocar isso para fora e achar um meio, né, de superar isso, entendeu? Mas continuando a minha história, né, a minha mãe, logo no início do meu relacionamento, eu não sei se foi logo na primeira semana, eu não sei dizer ao certo quando foi que isso começou, mas bem no comecinho mesmo do relacionamento, acho que não fazia nem um mês que eu estava namorando ainda, a minha mãe, ela decidiu que iria me proibir de sair com meu namorado para qualquer lugar que fosse.
Mesmo que fosse para dar uma volta na praça daqui do meu bairro, eu era proibida de ir com meu namorado, entendeu? Mesmo se fosse de dia. Então, se eu quisesse sair para dar uma voltinha na praça, mesmo que fosse de dia, eu teria que ir sozinha. O único lugar que a minha mãe permitia que eu saísse com meu namorado era a igreja que eu estava frequentando. Eu e o restante da minha família estava frequentando essa igreja, na verdade, até o meu namorado estava começando a frequentar essa mesma igreja na época que a gente começou a se relacionar, a se envolver. E mesmo que a gente fosse só para a igreja, mesmo nessa situação, a minha mãe sempre arranjava um jeito de me controlar. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo básico dessa situação. A minha mãe, ela achava inadmissível que eu beijasse meu namorado na rua. Então, mesmo que eu fosse para a igreja com ele, mesmo que fosse assim, do caminho de casa até a igreja, eu só podia andar de mão dada com ele na rua. E se eu andasse com ele sem mão dada, se fosse só um andando do lado do outro, para minha mãe era melhor ainda. Tanto é que quando a minha mãe ela via um casal andando na rua sem estar de mão dada nem nada, entendeu? Tipo, só um andando do lado do outro, a minha mãe praticamente aplaudia, sabe? Para ela isso que era o certo a ser feito. Então era assim que ela achava que eu tinha que agir, entendeu? Então, para resumir essa minha história que eu tô contando, foi uma situação bem bizarra que eu passei, que gerou consequências desastrosas para minha vida, principalmente para o meu psicológico, né? Para começar, essa atitude da minha mãe, essa decisão dela de me proibir de sair com meu namorado, causou uma revolta muito grande dentro de mim, entendeu? Aos poucos eu fui me tornando uma pessoa muito rebelde, porque eu não conseguia entender a atitude da minha mãe. Na verdade, a minha mãe, ela sempre dava desculpa que eu não estava madura para ter liberdade de sair com meu namorado, que ela achava que eu era meio infantil. Só que eu, analisando essa história, essa situação que eu passei, eu chego claramente à conclusão que a minha mãe teve essa postura porque ela queria que eu me casasse virgem para respeitar a figura do meu pai, que era o chefe da casa. Entendeu? Meu pai que inclusive tinha um pensamento muito conservador. E detalhe que a minha mãe, ela nem frequentava a igreja na época, entendeu? Só que o meu pai frequentava e a essa altura do campeonato, o meu pai estava mais do que comprometido com a igreja, fazendo obra e tal, entendeu? Tudo que a igreja precisava, ele sempre fazia. E ainda mais que o meu pai tinha essa postura de o chefe da casa, então, por esse motivo, a minha mãe achou que eu tinha que me submeter a essa regra do conservadorismo do meu pai, de me casar virgem, entendeu? Para obedecer ele. Então, por isso, a minha mãe, ela fez de tudo o que estava ao alcance dela para me forçar, entendeu? Para que eu me casasse virgem, de uma forma forçada mesmo, entendeu? Ela me prendeu de todas as formas, me sufocou de todas as formas que ela pôde me sufocar. E isso foi me causando uma grande revolta dentro de mim. Eu acabei me tornando uma pessoa bastante rebelde, eu não conseguia entender porque a minha mãe estava agindo assim, eu não conseguia me conformar com essa situação. Muitas vezes eu ficava no meu quarto, deitada na cama, tentando entender, tentando buscar respostas na minha cabeça, porque eu estava nessa situação, mas eu não conseguia entender. Porque, poxa, eu nunca dei nenhum tipo de trabalho para os meus pais, eu nunca dei trabalho para minha mãe, eu nunca fui namoradeira, eu só fui dar o primeiro beijo quando eu tive esse relacionamento aí, quando eu tive esse meu primeiro namorado, entendeu? Eu nunca fugi de casa, nunca fui pra balada, nunca fui pra baile funk. Eu sempre fui muito tranquila, muito quieta, muito tímida, muito boazinha. Então, assim, eu ficava o tempo todo, sabe, buscando justificativas, me perguntando como a minha vida pode ter virado esse inferno que virou.
E as brigas entre eu e minha mãe passaram a ser constantes dentro de casa, sabe? E a revolta que eu sentia dentro de mim com essa situação de repressão era tão grande que eu acabei me tornando uma pessoa extremamente insegura, sabe? Foi uma coisa que afetou mesmo o meu psicológico de uma forma negativa. E eu acabei passando essa insegurança também para o meu relacionamento com o meu namorado. Eu também me tornei uma pessoa extremamente possessiva, ciumenta. Eu brigava com ele por qualquer motivo, até porque eu estava em uma situação muito nova, né? Eu estava tendo o meu primeiro relacionamento sério, o meu primeiro namorado. Eu nunca tinha passado por essa situação antes. E eu fui vivenciar essa situação, esse momento numa fase muito conturbada da minha vida, que eu estava sendo muito reprimida dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu transmiti essa insegurança também pro meu relacionamento, e o meu relacionamento automaticamente também foi se desgastando, sabe? Eu brigava tanto com meu namorado que até na igreja eu cheguei a brigar com ele uma vez. Eu cheguei a fazer o maior barraco com meu namorado porque ele não me deu atenção direito, não me deu atenção conforme eu queria, sabe? Só que, na verdade, eu tava muito revoltada com essa situação que eu tava vivendo dentro de casa. Então, com isso, sabe, eu tava revoltada, eu tava me sentindo extremamente insegura e o meu relacionamento também foi se desgastando. A minha autoestima nessa época também tava muito baixa. Até a minha autoestima, essa situação de repressão afetou, sabe? E olha, só para vocês terem uma ideia, né? Como eu falei antes, a minha mãe, ela me proibia de sair com meu namorado para qualquer lugar que fosse sem ser a igreja. Então, se eu quisesse sair para algum lugar para distrair a minha cabeça, a única opção que eu tinha, a única alternativa que eu tinha era sair sozinha. Então, eu acabava sempre saindo sozinha porque era a única alternativa mesmo que eu tinha para me distrair. Era isso ou eu não saía para lugar nenhum, entendeu? Então, se eu queria espairecer, distrair um pouco a cabeça, eu dava uma volta na praça de dia mesmo. Às vezes eu ia pro cinema sozinha de dia também. E mesmo saindo sozinha de dia, a minha mãe ainda pegava no meu pé, entendeu? A minha mãe, ela também determinou a regra que se eu fosse sair de dia, eu tinha que chegar em casa até 5 horas da tarde. Ou seja, eu não podia sair à noite de jeito nenhum. Na verdade, essa era outra regrinha do meu pai, né? Que me deixou muito revoltada também. Porque eu já estava com 26 anos, eu já era maior de idade, já tinha ultrapassado já a maioridade, só que eu não tinha liberdade para quase nada, entendeu? E na época eu tinha até amigas, colegas que eram bem mais novas do que eu, que podiam ir para balada, que podiam sair sem ter hora para voltar. E eu queria ter essa liberdade para mim também, só que os meus pais não permitiam de jeito nenhum, entendeu? Eu só era permitida sair de dia e eu tinha que voltar para casa antes de anoitecer, entendeu? E a minha família era tão conservadora, mas tão conservadora, tão tradicional, sabe? Meu pai, principalmente. Sabe, meu pai, ele era tão conservador que ele nunca permitiu que as filhas dele fossem sair de noite, que fossem curtir uma balada. E a minha mãe, por ela ser submissa ao meu pai, ela concordava, né, com essa regra. Ela nunca se opunha a ele, nem se fosse para me defender, sabe? A minha irmã mais velha, ela nunca se importou com isso. A minha irmã, ela sempre teve essa postura, né? De menina certinha, de garota exemplar, de uma, sabe, de uma moça de família exemplar. Tanto é que ela se converteu à religião, virou evangélica, se batizou. E ela também nunca foi de sair, sabe? Sempre foi muito caseira. Então ela nunca fez questão de sair pra balada. Tanto é que nem de dia ela saía, né? Enfim. Só que eu, na verdade, eu não era assim, tão caseira, não tanto quanto a minha irmã, sabe? E assim, na verdade, eu nem queria ser assim, tão caseira, eu não queria assim, ter uma vida de ficar em casa direto, sem sair pra nada. Eu queria sair um pouco, sabe? Aproveitar a vida, até porque eu era jovem ainda, eu tava na flor da idade.
Então, assim, sempre que eu via uma oportunidade de sair, eu saía, entendeu? Mesmo que fosse para um passeio assim de igreja, um evento de igreja, eu saía porque o importante era sair, sabe? Era curtir da forma que dava, entendeu? Enfim, e já que eu era proibida de sair de noite, porque os meus pais não deixavam, eu saía sozinha, de dia mesmo, porque era a única alternativa, era a única opção que eu tinha. Era isso ou eu ficava em casa. E eu vou contar pra vocês agora uma situação muito chata que eu passei com esse relacionamento. Isso foi quando eu já tinha já uns 4 meses, né, de namoro, 4 meses namorando em casa. Aí eu passei por uma situação que foi tão chata que afetou mais ainda o meu psicológico, que eu me tornei ainda mais insegura. Bom, um belo dia, um homem que morava aqui no nosso bairro, né? Na verdade, morava na mesma rua aqui. Ele já é falecido já, mas esse homem, ele era conhecido também da família, né? Ele fazia biscates de pedreiro com meu pai, fazia bicos de obra também com meu namorado e tal. Um dia ele chamou meu namorado para ir para a Feira de São Cristóvão, que é uma feira de tradições nordestinas que tem aqui no Rio de Janeiro, né? E não é que meu namorado foi, ele saiu com esse homem, voltou só 10 horas da noite. E o meu pai, que inclusive sabia que eu não ia gostar que o meu namorado fosse sair sem mim, ele deixou isso acontecer, foi totalmente omisso a essa situação e não falou nada. Isso me deixou cada vez mais revoltada, entendeu? Mas deixa eu contar aqui rapidinho a dinâmica da situação que eu estava vivendo, depois eu conto com mais detalhes essa parte que o meu namorado saiu sem mim. Bom, nessa época que a gente estava namorando firme mesmo, esse rapaz, o meu namorado, ele estava morando no quintal da nossa casa, né? No quintal da casa da minha família. Eu vou falar resumidamente aqui essa parte, né? Ele ficou morando aqui no quintal porque, na verdade, ele morava muito longe, morava lá em Belfor Roxo. Daí o meu pai, ele trouxe ele de Belfor Roxo para trabalhar junto com ele na obra por um certo período, né? E foi assim que eu acabei conhecendo esse rapaz, quando meu pai trouxe ele pra cá, entendeu? Até porque para facilitar as coisas para esse menino, como ele morava muito longe, a minha família, principalmente o meu pai, decidiu acolher ele, entendeu? Daí no começo ele ficou morando de favor na casa da minha irmã, mas parece que o meu namorado, ele tava, tipo, causando problemas pra minha irmã e pro meu cunhado também. Parece que ele era meio preguiçoso, não fazia as coisas direito em casa pra colaborar com meu cunhado ou com a minha irmã. Só que aí calhou, né, de esse rapaz acabar se envolvendo. Aí depois que a gente começou a namorar firme mesmo, o meu pai, ele acolheu esse rapaz como se ele fosse da família, como se fosse um filho mesmo, entendeu? Porque na verdade, o meu pai era uma pessoa muito generosa também. Então, assim, como esse menino estava dando trabalho pro meu cunhado, pra minha irmã, e como tinha o relacionamento comigo, o meu pai, ele viu como alternativa para esse menino que fosse construir uma kitnet aqui no quintal da nossa casa para que ele fosse morar aqui, entendeu? Por um certo tempo, enquanto eu tivesse me relacionando com ele, entendeu? Para facilitar a vida dele mesmo, entendeu? Porque aí não ia ser necessário ele se deslocar lá de Belfor Roxo para vir para cá, entendeu? Porque Belfor Roxo e a minha casa são muito distantes, entendeu? Daí o meu namorado acabou morando aqui durante todo o período que a gente ficou junto, né? Tendo esse relacionamento. Agora, contando com mais detalhes, né? A parte dessa minha história que meu namorado saiu para se divertir sem mim e eu não gostei. Um belo dia, quando a gente estava já com 4 meses de namoro, isso foi num sábado, né? Aí teve um homem que era conhecido nosso da família, era conhecido do meu namorado também, que eles estavam trabalhando junto em obras de pedreiro, essas coisas. Esse homem hoje, ele já é falecido, mas na época ele era um senhor de idade, entendeu? Daí um dia ele chamou meu namorado para ir para a feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. E o meu namorado, mesmo sabendo que eu não ia gostar que ele saísse sem mim, ele aceitou o convite desse homem com a maior facilidade do mundo, entendeu? Inclusive, esse rapaz, que era o meu namorado, ele era nordestino, né?
Ele era do Nordeste, ele era da Paraíba, só que ele estava morando aqui no Rio de Janeiro fazia algum tempo. Daí ele tinha comentado com esse homem que tinha muita vontade de conhecer a Feira de São Cristóvão. Ele, na verdade, até queria que eu fosse com ele, só que a minha mãe, ela deixou bem claro que não ia deixar que eu saísse com ele para lugar nenhum. E o meu namorado, ele estava ciente disso. Só que ao invés do meu namorado ter tido empatia por mim, empatia pela situação complicada que eu estava passando dentro de casa, que eu estava sendo muito reprimida, que eu estava sendo muito presa, que eu estava me sentindo muito sufocada, foi só aparecer esse homem para convidar o meu namorado para ir para a Feira de São Cristóvão, que ele aceitou o convite com a maior facilidade do mundo. E os meus pais, eles foram omissos também com essa situação, porque o meu namorado, ele saiu para se divertir nessa feira, entendeu? E eu tinha até comentado com a minha mãe que eu não ia querer que o meu namorado fosse sair para se divertir sem mim. E o meu namorado também, eu já tinha falado para ele, eu tinha pedido para ele que ele não fosse sair assim à noite, entendeu? Sem mim, só que foi só aparecer esse homem, entendeu? Convidando ele para a Feira de São Cristóvão, e ele foi. E o meu pai não falou nada. O meu pai, eu achava que podia muito bem ter chegado no meu namorado e ter falado: olha, a minha filha não vai gostar de você sair sem ela à noite, entendeu? Só que o meu pai, ele não falou nada, a minha mãe não falou nada, eles foram totalmente omissos a essa situação. Eles foram até a favor que o meu namorado saísse sem mim à noite para se divertir, sendo que eles não deixavam eu sair à noite nem sozinha para lugar nenhum, entendeu? E no dia que o meu namorado foi, né, para a Feira de São Cristóvão, na hora que ele já tinha ido, eu não sei se ele foi no fim de tarde, eu acho que foi, né? Eu não tava nem sabendo que ele tinha ido, que tinham chamado ele e tal, eu não tava sabendo de nada. Só que chegou uma hora que eu comecei a desconfiar, eu percebi que ele não tava em casa, não tava aqui no quintal, que ele tava morando aqui, né? Aí chegou uma hora que quando eu percebi que o meu namorado não estava em casa, eu perguntei para minha mãe: ué, cadê o meu namorado? Eu não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética, para não expor ele, tá? Mas eu perguntei para minha mãe: cadê ele? Aí a minha mãe respondeu com a maior cara lavada do mundo que ele foi para a Feira de São Cristóvão à noite. Ela falou isso com uma naturalidade, com uma normalidade, como se ele tivesse comprado uma bala, sabe? E resultados de tudo isso, eu fiquei muito puta, tanto com a minha mãe, quanto com meu pai, quanto com meu namorado que tinha saído para se divertir sem mim, e ele não demonstrou nem se importar comigo na hora. Aí na hora eu liguei pro celular do meu namorado que já tava lá na feira. Cara, eu fiquei muito puta, eu fiquei pra morrer, sabe? E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fiquei tão puta que eu briguei com a minha mãe na hora, eu briguei naquele mesmo dia com ela, entendeu? Naquela mesma hora, naquele mesmo instante que ela foi me comunicar que ele tinha saído sem mim pra Feira de São Cristóvão, sabe? Porque, poxa, a minha mãe nem pra falar uma palavra pro meu namorado, sabe? Os meus pais nem pra avisar ele que eu não ia gostar, que ele fosse sair pra se divertir sem mim. Cara, eu fiquei tão revoltada, que eu até cheguei a falar pra minha mãe que eu iria terminar com ele na hora, que assim, desse jeito que tava a minha situação, o relacionamento não ia dar certo. Eu vou até contar pra vocês um trecho da minha briga entre eu e minha mãe, pra vocês verem que não é mentira nenhuma. A minha mãe, né, ela já muito exaltada comigo na hora, ela falou: olha, se você tá desse jeito só porque seu namorado saiu, imagina quando você estiver casada, você vai sofrer. Aí eu respondi pra minha mãe assim, exaltada: e quem te disse que tem garantia que eu vou me casar com ele? Aí a minha mãe, mais exaltada ainda, ela falou: eu não falei que você vai casar, eu falei que você tem que confiar nele. Ela falou com essa voz mesmo, bem exaltada mesmo, entendeu? Aí foi assim, eu exaltada com a minha mãe de um lado, ela exaltada comigo do outro, entendeu? Foi exaltação dos dois lados, ela brigando comigo, eu brigando com ela, o maior bate-boca, eu puta, a minha mãe puta, entendeu? Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Nessa hora, eu e minha mãe ficamos brigando igual gato e rato dentro de casa. E rolou briga até o dia seguinte, até de manhã do dia seguinte. A gente ficou brigando direto e brigamos feio, sabe? E na briga que a gente teve no dia seguinte,
A minha mãe, continuando exaltada, continuando com voz exaltada, ela falou: não quero que você fique agarrando o seu namorado dentro de casa. Sabe, ela queria que fosse tudo bem rigoroso mesmo, entendeu? Olha, gente, eu só posso falar uma coisa pra vocês. Depois desse acontecimento, depois desse lance que o meu namorado saiu pra se divertir sem mim, pra Feira de São Cristóvão, a revolta que eu já tinha dentro de mim só cresceu ainda mais. Entendeu? E olha que eu fui conversar com meu namorado no dia seguinte dele ter ido pra Feira de São Cristóvão, ele foi no sábado. Aí eu fui conversar com ele no domingo, eu falei pra ele que não gostei, que ele saiu pra se divertir sem mim. E ele em nenhum momento demonstrou arrependimento. Ele falou que eu tinha que confiar nele, que eu tinha que deixar ele sair sozinho, sem mim. Ele argumentou comigo que sabia que eu saía de dia, de vez em quando, para ir na praça, para ir no cinema, isso de dia, só de dia. Mas ele argumentava para mim que eu saía de dia e ele não falava nada. Então ele colocou na cabeça dele que só porque eu saía de dia para tentar esparecer um pouco, que era a única opção que eu tinha, ele achava que eu tinha que confiar nele para deixar ele sair à noite sem ter hora para voltar. Ou seja, o meu namorado, assim, em nenhum momento ele demonstrou empatia por mim, demonstrou empatia pela situação que eu estava sofrendo de repressão dentro de casa. Ele só falava que eu tinha que confiar nele, mas isso tudo, aos poucos, foi me matando por dentro, sabe? Foi me fazendo muito mal. O relacionamento só tinha 4 meses até então e eu via que a minha vida estava virando um verdadeiro inferno, que eu não estava vivendo o conto de fadas conforme eu sonhava, entendeu? E com esse lance, assim, do meu namorado ter ido para a Feira de São Cristóvão e só ter voltado 10 horas da noite, eu me senti contrariada, eu me sentia traída, até porque os meus pais não iriam deixar eu sair sozinha também, eu só voltar 10 horas da noite, sabe? Eles me prendiam muito. Eu tentava expressar para minha mãe também o que eu estava sentindo. Eu falei que eu estava muito inconformada com essa situação dela me proibir de sair com meu namorado, dela não querer me dar liberdade de jeito nenhum. Eu argumentava para ela que eu já era maior de idade, que eu já me considerava capaz de tomar as minhas próprias decisões. Só que mesmo assim, a minha mãe não me dava ouvido, entendeu? Na cabeça dela eu era uma criança que dependia dela, que tinha que ficar colada nela, sabe? E olha, gente, eu tava me sentindo tão mal, mas tão mal por dentro. Aquilo, sabe, foi me matando mesmo por dentro, sabe? Que eu acabei decidindo ter uma conversa com a minha irmã sobre isso, porque de qualquer forma eu precisava de ajuda, eu precisava encontrar uma situação para esse caso. E eu achava que a minha irmã ela poderia me ajudar nisso, só que infelizmente nem ela soube me ajudar. A minha irmã, ao invés dela me ajudar, ao invés dela realmente me ajudar a encontrar uma solução para esse caso, sabe o que ela falou para mim? Ela falou que eu tinha que deixar o meu namorado sair sozinho sem mim porque ele é homem, que os meus pais não se opuseram a essa situação porque ele é homem, que homem tinha que ser independente mesmo, que homem mesmo comprometido tinha que sair mesmo à noite sem ter hora para voltar. E a minha irmã ainda falou que a única alternativa que eu tinha de me livrar dessa situação de repressão que eu estava sofrendo seria eu me casar com meu namorado, entendeu? Ela falou que só eu casando com ele é que a minha mãe me daria a total liberdade de eu sair com meu esposo. E quando eu ouvi isso da minha irmã, sabe? Quando eu ouvi ela falando que o meu namorado tinha que sair sozinho porque ele é homem, que a única alternativa que eu tinha para ser mais livre era me casando com ele, eu fiquei impactada, sabe? Na hora eu pensei, como assim? Então quer dizer que a minha irmã tá falando que o casamento é a única solução para o meu problema? Mas ela falou com a maior normalidade do mundo, sabe? Ela respondeu que casamento seria, assim, a única solução, a única alternativa de resolver o meu problema, de resolver essa situação que eu estava passando, de ficar muito presa, de ser reprimida. Mas, cara, na hora que eu ouvi isso da minha irmã, eu fiquei boba, sabe? Eu fiquei assim, tipo,
Eu não acredito que eu tô ouvindo isso partindo da minha irmã, que seria a única pessoa que poderia me acolher e me ajudar nesse momento. Então, naquele momento, por mais que a minha irmã parecesse ser uma pessoa sábia, eu achei totalmente errado da parte dela falar isso, que a única solução seria eu me casar com meu namorado. Porque isso para mim, na verdade, foi uma demonstração que a minha irmã tinha aceitado esse conservadorismo absurdo da minha família e da religião evangélica, entendeu? Porque, poxa, eu tinha ido para casa da minha irmã conversar com ela esperando uma palavra de sabedoria para resolver o meu problema, porque, como eu falei antes, isso estava me matando, estava me machucando, estava me fazendo muito mal. Eu estava me sentindo muito reprimida, muito sufocada. Agora, ela vai falar que a única solução seria eu me casar com ele. Na moral, eu achei isso a maior burrice do mundo da parte da minha irmã, entendeu? A minha irmã, cara, na moral, ela foi muito otária, ela foi muito burra em ter falado que o único meio de eu resolver o problema seria eu casar com ele. E olha, sabe de uma coisa? Eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Eu sempre fui uma menina muito romântica que sempre esperou, sabe, o grande amor aparecer na vida dela. Sabe, a coisa que eu mais queria no mundo era encontrar um cara especial e casar. Porém, eu achava que para você se casar com uma pessoa, eu também achava que o momento certo de você se casar com alguém é quando você vê que é quando você vê que o cara é a pessoa certa, é quando você vê que a pessoa te ama de verdade, é quando você realmente sente a necessidade de construir a vida ao lado dessa pessoa, entendeu? Então essa necessidade teria que vir de uma forma natural. Então, por mais que eu tivesse me sentindo sufocada, eu não conseguia ver no casamento o único meio de resolver o meu problema. Porque assim, casamento para mim tem que ser uma consequência natural de você sentir necessidade de construir a vida ao lado de outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu discordo totalmente que você tem que se casar para resolver algum problema ou só porque você tá se sentindo muito presa, muito sufocada pelo pai e pela mãe. Casamento não deve ser assim de forma alguma um meio para resolver problema. Isso para mim não tem o menor cabimento, pelo amor de Deus, gente. E para ser sincera com vocês, nesse vídeo, a única solução que eu realmente enxergava naquele momento de me libertar dessa situação era eu sair de casa e morar sozinha. Só que eu, infelizmente, eu não tinha condições de morar sozinha, até porque eu nem trabalhava, eu era totalmente dependente dos meus pais. Até porque era o meu pai que sustentava eu e minha mãe, até a minha irmã, ele ajudava também, mesmo ela sendo casada, o meu pai ainda ajudava a minha irmã. Então, assim, a minha mãe, como ela estava perfeitamente ciente que eu não tinha condições de arranjar um lugar para morar sozinha, como ela sabia que eu não tinha condições de sair de casa, a minha mãe, ela agiu comigo de uma forma abusiva, foi tipo um abuso de autoridade da parte dela, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. Tanto é que teve momentos em que a minha mãe, ela brigou comigo e ela usou esse argumento que ela tinha o direito de me reprimir, porque eu não tinha condições de morar sozinha, então ela se achou no direito de mandar e desmandar em mim, de me prender em casa, entendeu? E o mais louco dessa história toda é que essa atitude da minha mãe de me prender, de me privar de qualquer liberdade que eu julgava ter direito por ser maior de idade, eu passei a ter com isso um comportamento doentio. Eu fui me tornando uma pessoa extremamente insegura, principalmente nesse relacionamento. A minha autoestima ficou muito baixa, a minha autoestima ficou no pé mesmo, entendeu? E sabe, nessa hora eu comecei a pensar que eu não tinha capacidade para nada, porque, poxa, eu tinha 26 anos, eu já era maior de idade. E a minha mãe, por eu depender dela, por eu depender dos meus pais, ela achava que tinha o direito de mandar em mim, de me proibir tudo. E assim, a única solução que eu realmente chegava era sair de casa, só que eu não tinha condições financeiras para isso, entendeu? Então assim, não tinha como eu sair de casa, porque se eu saísse eu ia embora para onde? Eu ia fazer o quê, sabe?
Então, como é que eu ia me sentir capaz de fazer algo? Pô, não tinha como. Então, infelizmente, eu tive que ficar aguentando aquele inferno que eu estava passando. Isso abalou completamente a minha autoconfiança. Eu me senti um lixo mesmo. E isso se refletiu diretamente no meu relacionamento. Eu me tornei uma pessoa extremamente insegura, muito possessiva, muito ciumenta. Eu me tornei uma pessoa controladora porque eu estava sendo controlada. Então, com isso, eu comecei a pegar direto no pé do meu namorado, entendeu? Toda hora eu queria saber onde ele estava, o que ele estava fazendo, para onde ele estava indo. Eu passei a proibir ele de sair para qualquer lugar sem mim. Eu passei a proibir o meu namorado de sair sem mim desde aquele momento que ele saiu para a feira de São Cristóvão e só voltou à noite, enquanto eu era proibida de fazer isso. E eu estava agindo desse jeito justamente porque a minha mãe estava me prendendo muito, estava me privando de tudo. Isso não estava sendo nada saudável para mim. Isso afetou muito o meu psicológico, tanto é que eu tenho trauma disso até hoje. E nos próximos vídeos que eu vou fazer para dar continuidade à minha história, eu vou falar das consequências desse trauma que ficou. Mas, continuando na história aqui, eu me tornei uma pessoa tão obsessiva, me tornei tão doentia, eu desenvolvi assim o psicológico tão doentio que eu comecei a sufocar o meu namorado também, porque eu tava me sentindo sufocada, entendeu? Então, como consequência, eu passei a sufocar meu namorado, porque a todo momento eu ficava imaginando que o meu namorado, ele ia fugir daqui do quintal, tá, sabe, onde ele estava morando. Eu imaginava que a qualquer momento ele ia fugir para curtir uma festa, para curtir uma balada sem mim. Eu comecei a ficar muito paranoica, eu comecei a ter neurose disso, entendeu? Tudo porque a minha mãe estava me prendendo demais. E isso com o tempo desgastou muito o meu relacionamento. Eu também passei a brigar muito com o meu namorado. Eu falava para ele o tempo todo que eu não queria que ele saísse sem mim. Sabe, eu também tentei de todas as formas proibir ele, porque eu de todas as formas estava sendo proibida pelos pais de curtir a vida também. Só que, como eu falei antes, o meu namorado, ele não tinha a menor empatia por mim, sabe? Ele não demonstrava em nenhum momento que estava disposto a fazer esforço para melhorar o nosso relacionamento ou para tentar me confortar dessa situação que eu estava passando. Tanto é que ele até argumentava para mim que eu também saía sozinha para me distrair, ele nunca falava nada. Só que o meu caso era totalmente diferente do dele, sabe? Eu, mesmo saindo de dia, eu era totalmente controlada pela minha mãe, sabe? E eu saía sozinha, eu acabava saindo sozinha por falta de alternativa, por falta de opção. E mesmo quando eu saía de dia, a minha mãe ficava me controlando, eu tinha que chegar em casa até 5 horas da tarde. 5 horas, gente, olha só, eu não podia sair à noite de jeito nenhum. Então, o meu namorado, ao contrário de mim, ele não tinha os pais dele para ficar controlando dele. Inclusive, a história de vida dele era completamente diferente da minha. Ele era nordestino, paraibano, que tinha saído da Paraíba e veio para cá sozinho, para o Rio de Janeiro, ficou morando sozinho aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha saído da casa dos pais com 16 anos apenas, entendeu? E a partir dali ele foi viver a vida do jeito dele. Então, de certa forma, eu sabia que mesmo ele sendo acolhido pelos meus pais, ele podia fazer o que bem entendesse da vida dele. Se ele quisesse curtir uma balada sozinho e sair sem ter hora para voltar, ele podia, entendeu? Eu não. Então, não é porque o meu pai ele tinha acolhido ele como se fosse da família que o meu pai ia controlar ele também, entendeu? Agora o meu pai me controlava porque eu era filha dele e dependia dele, sabe? Como eu estava me sentindo muito presa, eu acabei desenvolvendo um comportamento doentio. Eu não aceitava de jeito nenhum que meu namorado saísse sem mim para curtir uma balada. Daí eu ficava toda hora de neurose, de paranoia, imaginando ele saindo para uma festa. E dessa forma eu comecei a sufocar muito o meu namorado também, porque eu estava me sentindo sufocada.
Então eu passei a entrar em conflito direto com ele também, não só com a minha mãe, eu também tive muitas situações de brigas com meu namorado. E toda vez que eu falava pra ele, eu não quero que você saia sem mim, e ele falava, eu também não quero que você saia sem mim também. Mas eu continuava saindo porque eu sentia a necessidade, sabe? Eu tava me sentindo presa. Então isso acabou se tornando um ciclo vicioso de conflito sem fim, tanto entre eu e minha mãe, quanto entre eu e o meu namorado. Gente, então eu vou parar o vídeo aqui porque eu sei que o vídeo tá ficando longo demais e como eu tô trazendo vários vídeos em sequência, eu tô fazendo isso justamente, né, pra não ficar tão cansativo pra mim, nem tão cansativo pra vocês que estão me assistindo. Então, gente, eu vou terminar aqui o relato da minha história e nos próximos vídeos eu vou dar continuidade à minha história, dessa fase da minha vida de conflitos, dessa fase conturbada que foi quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério. E no próximo vídeo eu vou falar das consequências negativas, vou falar com mais detalhes, né, das consequências negativas que me trouxe nessa fase de repressão familiar que eu sofri dentro de casa. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!